The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Tarará. Então, hoje o tema é tempo. Afinal, estamos numa época do ano em que o tempo fica um pouco mais reduzido. As coisas ficam mais corridas. Eu, por exemplo, estou totalmente sem tempo nesses últimos dias. Quase não estou conseguindo fazer o podcast, porém eu amo muito esse podcast, então estou aqui dando tudo de mim para conseguir gravar. Tempo é relativo também, a gente não sabe muito bem se a gente está perdendo nosso tempo fazendo esses programas, se a gente está dedicando o nosso tempo de uma forma correta, para quem que a gente está dedicando o nosso tempo. Então, nesse lindo dia, temos aqui Foca Daniel. Sim, eu de novo. Despendendo seu tempo para nós, Thaís e César. Olá! Oi! E para falarmos sobre tempo. E já que eu tô sem tempo, eu tô comendo ao mesmo tempo. Porque afinal, ela marcou às 8h30 da manhã. Exatamente, obrigada. Todos... Vamos lá. Um café da manhã terapêutico. Olha. Então vou começar já com o Foca, botando ele na fogueira. Foca, você como um editor que tem que sempre correr contra o tempo. Como é que é a sua relação com o tempo? Eu acho que, no meu caso, e fica a crítica aos meus amigos de trabalho que ouvirão isso, muitas vezes o tempo é mal administrado por outrem. E quando no processo de filmagem, no processo audiovisual, a edição fica por último, então o diretor de fotografia tem o tempo dele, a galera gasta um tempasso fazendo a câmera, o roteiro e tudo mais, e na edição a gente tem que correr contra ele para fazer tudo o mais rápido e melhor possível. Isso é uma coisa que me deixava muito ansioso, muito nervoso com o processo, mas eu entendo que são muitas aprovações, são muitas pessoas desenvolvendo algo, e quando chega na edição ele basicamente são duas pessoas, né? O diretor, o assistente e o editor fazendo. Então as etapas, as pessoas na etapa, elas são só duas e eles entendem que é mais rápido assim. Bom, não sei se eu consigo mudar essa história, mas eu consegui me habituar tomando alguns remédios e terapias. Que ótimo. Acho que é foda que nessa época do mundo que a gente se encontra hoje em dia, por exemplo, hoje eu acordei super mal, já não consegui dormir direito, etc. Exatamente porque eu sabia que hoje e nos próximos dias eu vou estar correndo contra o tempo, porque eu tenho uma quantidade enorme de coisas para fazer num período super curto de tempo, e eu acho que eu não vou dar conta. E isso me gera muita ansiedade. E eu tô, inclusive, com medo de ter uma crise, e algumas coisas necessitam de um tempo maior, né? Por exemplo, principalmente quando alguns processos criativos e tal. E a gente vive numa época em que tudo é para ontem, né? As coisas têm que ser muito mais corridas e etc. Nossa, eu acho que essa coisa do tempo é algo que gera uma falta de saúde mental incrível. Tanto que quando acho que a gente entra em momentos que a gente pode se dar mais tempo para vou para um lugar que eu posso apreciar o dia passar lentamente, ou que eu posso, sabe, só ficar olhando o céu, que a gente se acalma, né? Não é nessa correria que tudo tem que ser pra agora, nossa, o próximo segundo, quando você vê, você já tá atrasado, ainda mais quando você, enfim, mora em cidade grande.
E qualquer coisinha você já tá pegando um trânsito pra não sei aonde. Nossa, é meio sufocante, vocês não acham? Thaís, o que você acha? O que você acha do tempo? Eu acho que, falando um pouco sobre o final de ano, que às vezes, quando vem se aproximando, por exemplo, novembro, começo de novembro, você pensa, não, esse ano não vou marcar nada, vou fazer tudo assim, super tranquilo, não quero estresse nesse fim de ano. Só que tem um fenômeno, eu acho que é até um fenômeno de massa, assim, que você é engolido por várias coisas. E esse processo de ansiedade, realmente, ele acaba vindo porque quando, mesmo que você decida não fazer nada e você é engolido e de repente você tem o teu dia das 9 da manhã às 8 da noite todo esquematizado, tem um momento que você para e você pensa, peraí, não estou dando conta e vou eleger prioridades agora. Tal coisa não vou fazer, tal coisa vou dizer não, tal coisa vou dizer que eu não consigo. E esse deixar também é horrível, porque a gente está falando sobre daí capacidades, né? E as capacidades de não dar conta de algo que você se propôs. E isso para mim sempre... Então, assim, a minha conclusão, né? Finalizando o programa de hoje, né? A minha conclusão é que eu fazendo vai me gerar um estresse e ansiedade, eu não fazendo também vai gerar uma culpabilidade. Então, quer dizer, não tem como fugir, final do ano, a gente precisa lidar com isso. Enquanto eu estava refletindo sobre, gravarei ou não o podcast amanhã, eu ficava, se eu não gravar, eu vou ficar mal, se eu gravar, eu vou ficar mal, então é melhor gravar, né? Então é isso aí. E essa coisa tem alguma coisa no final, né? Hã? Pelo menos tem alguma coisa no final. Né? Exatamente. E daí é foda que essa coisa do final do ano tem muita sensação do tipo, como vai chegar. É completamente psicológico, porque um dia passa pro outro, mas porque muda o calendário, muita coisa fica do tipo, não, porque tem que terminar ainda esse ano, porque tem que acontecer ainda este ano. Tipo, vários deadlines ou várias coisas, parece que, tipo, nossa, parece que você tá indo pra forca se você não terminar até dezembro. É ridículo isso. Não, e até porque hoje em dia não tem mais por que ficar com esse medo, entre aspas, do fim do ano, porque antigamente eu acho que tinha isso, né? A partir do dia, sei lá, 16, 20, tudo parava, as coisas não abriam. Hoje em dia shopping fica aberto de madrugada, da madrugada de 23 para 24, sei lá, que da 22 para 23, sei lá que dia. Mas tem um shopping que tá aberto 24 horas quase, ou até, sei lá, 2 da manhã. Em São Paulo, né? Em Curitiba não? É que Curitiba é província ainda, né? É república. Claro que é condado. Claro que condado. Então, enfim. Mas é isso, sabe? A gente não tem mais essa coisa, assim, do tipo... Antigamente a gente tinha essa coisa de parar, hoje em dia não tem mais. Então é isso, tem que... Nem tem tanta desculpa, assim. Você pode fazer suas compras de Natal às 3 da manhã em algum dia que o shopping tá aberto. Ou na internet. Ou na internet, exatamente. Mas aí tem o tempo para chegar, né? Mas falando em internet... Mas que merda, né? Que merda isso, sim, né? não, concordo. É uma merda. Eu tô vendo uma série que acho que encaixa muito bem no nosso tema de hoje. Pra quem tem o Amazon Prime lá, tem uma série chamada Undone. Não tem uma tradução em português. Não tem uma Undone. É um desenho, é uma série animada. Mas é muito, muito, muito bonita e muito, muito profunda. A história é basicamente uma menina que tem uma certa depressão. Certa não, acho que ela tem depressão. Não é ali falado abertamente ainda, né? Pelo menos até o episódio que eu tô. Ela tem depressão, ela tem uma deficiência auditiva. O pai dela morre quando ela é pequena. Ela se sente culpada por isso. E depois ela cresce, enfim. Aí é um momento da vida dela, ela sofre um acidente, entra em coma. E ela começa a ver o pai dela. E ela começa a ter uma relação completamente diferente que a gente tem com o tempo e espaço. É uma série bem, bem doida, assim, mas é muito interessante, é muito filosófica, é muito... É o que eu te falei, assim, é muito profunda se você conseguir chegar nos níveis. Eu, particularmente, não cheguei ainda nesse nível, mas dá pra você ver que ela tem uma profundidade muito grande. Mas é isso, ela tem uma relação, e aí tem uma frase que o pai dela fala, que é assim, a sua relação com o tempo e espaço é totalmente diferente. Não é como o resto do mundo vive. Isso não é libertador? E é isso, a ideia é essa, ela é livre, ela é tão livre que a relação com o tempo e espaço é completamente diferente do que então ela pode ir para um lugar, ela vai para o outro. Ela não é uma super-heroína, ela tá ali, tem
enfim, não vou contar muito spoiler, mas é isso, ela consegue expandir e encurtar o tempo e, enfim, e trazer e voltar, ir pra frente, ir pra trás. É super interessante, a série é muito bonita, ela é num passo bem bacana, não é nada muito, de novo, ela é uma super heroína, então não é nada muito, meu Deus, vamos lá, é super bacana e ela lida inclusive com os problemas dela internos, psicológicos, de falta de afeto, de depressão, enfim, ela fala lá nos primeiros episódios que ela não quer casar, não quer ter filho, ela tem namorado, isso gera um conflito entre eles, ela tem um certo de transtorno obsessivo-compulsivo ali com a casa, enfim, é muito bacana porque ela tem que lidar com o mundo dela e ao mesmo tempo ela tem que lidar com o resto do mundo, assim, então é uma série muito boa, uma boa dica pra quem tiver a fim de procurar uma série legal. E é curtinho, os episódios acho que tem 22 minutos, então não vai gastar muito do seu tempo. Mas... Você pode fazer isso no metrô. Eu acho isso muito interessante agora. Várias vezes eu vejo as pessoas assistindo séries no Eu tava assistindo metrô tempo pra e cá. tal. Então eu acho ótimo. É como você usa o seu tempo, né? Uhum. Mas eu tenho uma questão sobre tempo e tecnologia, né? A minha primeira crise de ansiedade que eu tive foi quando eu precisava entregar um job e meu computador, ele na verdade, assim, o diretor queria um efeito super pesado e meu computador não estava conseguindo render o efeito e o tempo estava curto e eu tinha outras coisas para fazer além disso e eu fiquei tive uma crise muito forte e aí minha mãe, super heroína, foi lá e falou assim, você não vai entregar esse job, ninguém vai morrer, você vai deitar, você vai tomar um banho, você vai ficar aqui, e eu chorando, desesperado, porque assim, eu não gosto de falhar, tá ligado? E aí, tá ligado, mano? Obrigado. Tá ligado, quebrada? E aí... Esse é o Paulo. E aí aconteceu e isso foi horrível. E aí, por exemplo, esse ano a empresa, graças a Deus, trocou meu computador. E antes, o que era sofrido... Desculpa, graças a Deus foi ótimo. O que era sofrido trabalhar em 4K, hoje parece SD, parece 16:9 normalzona, tá ligado? E tá ligado? Tá ligado, mano. Tá ligado? Tá ligado, agora é o mó suave, mano. 4K é firmeza. Mas isso me ajudou muito a conseguir... trabalhar melhor com o meu tempo, porque o render, o export, o preview, tudo isso, pra mim, tem me ajudado. As tecnologias ajudam. Porém, se você não tem dinheiro pra comprar, o computador que eles me deram custa 30 pau. Porra, tá ligado? Porra, meu, como pode, né? Pode custar 30 conto de milhões. Mas isso tá ligado também à administração do teu tempo. Não adianta você ter uma máquina super potente e não fazer uma parte que é a parte que é humana, assim, que é administrar isso. Eu acho, por exemplo, eu acho engraçado a gente que trabalha um pouco com isso, eu gosto muito de ter um deadline, assim, porque aí eu sei que a coisa, eu tenho que entregar tal dia e pronto. Ao mesmo tempo que eu sei que aquilo vai me dar uma ansiedade profunda de chegar sei lá, tem que entregar na quinta de manhã o negócio ainda tá faltando um monte, mas eu vou entregar. Mas eu também tenho um pouco que a gente curte um pouco essa pressãozinha, a gente acaba, não é viciando, mas você sabe que você se sente confortável nesse lugar de saber que você vai ter que correr contra o tempo e que vai chegar no final e... Cara, eu não gosto muito disso, não. Nossa, eu odeio, porque eu sempre acho que eu não vou conseguir. Exatamente. Eu sempre acho que eu não vou conseguir. Hoje é um dia que eu tô nessas. Eu tô, eu tenho certeza que é cheguei, finalmente o fracasso chegou. O fracasso chegou hoje. Entendeu? Ele está... Mas aí você hoje começa a arriscar coisas da lista. Pelo amor de Deus, isso é muito saborado. A partir de hoje, o primeiro mês vai ser meu primeiro projeto, porque vai ser o único que vai sobrar. E o males que vem para o bem. Então, mas aí eu acho importante, ontem eu tava nesse dia, né, e eu comecei a fazer o que a Thaís falou, assim, tentar focar em uma coisa por vez. Chegou no final do dia, eu falei, vou olhar essa lista toda arriscada, né?
Não. Tinha, tipo, 2 coisas riscadas de 10, assim, sei lá. Enfim, não terminei tudo que eu tinha que fazer. Fiquei culpado, fui dormir, meu Deus. Aí, da 1h da manhã, eu tava lá no computador. Deixa eu só terminar isso daqui, porque a pessoa pode receber agora. Sabe aquela coisa, tipo, vou mandar agora, só porque ela, sei lá, amanhã de manhã ela vai abrir o computador e vai achar que eu fiz ontem. Mas não, tá lá hoje, 1h da manhã, eu caí em um e-mail, enfim. Então, eu acho que o gerenciamento do nosso tempo também é importante. É o que a Thaís falou, a gente precisa aprender a dizer não, ou hoje não, de repente amanhã talvez, para não entrar nessa pira, né, de tudo para ontem, assim. Eu que trabalho muito com publicidade, é isso. Às vezes eu tô em casa tranquilão, me ligam e falam, amanhã você tem que estar não sei aonde, ou daqui a 1 hora você tem que buscar não sei o que lá. Eu falo, não, mas não tem coisa marcada, não tem mais, tem que ir. Não tem mais, eu não. Mas não tem mais, porque faz parte do trabalho. O Foca tá fazendo assim porque é verdade, é isso, sabe? Tipo, e é horrível, me dá ansiedade, vontade de dar um soco na cara de alguém. Sim. Agora tem uma coisa que você falou, que dizer não. Eu tenho uma frase super bonitinha que eu tenho usado assim na minha vida há muito tempo já. Há mais de 30 anos, não, mentira. Que é o famoso foda-se. Que é, o não pra você é o sim pra mim. E funciona. Porque aí parece assim que você dá uma respirada do teu eu. Você inspira o teu eu e você pensa, é verdade, dane-se. Agora, quando você tem que entregar coisas que você depende dos outros, que o outro te mande pra você resolver, essa lista nunca termina, porque é um movimento que é o movimento do todo. Todo mundo está nesse momento que a gente está agora. Então, não dá a resposta que a gente precisa e a gente não tem como fazer o tiquezinho na nossa lista. Porque ela também está passando exatamente pelo que a gente está passando. Já dizia a Sartre, né? O inferno são os outros, né? Se tudo dependesse da gente, seria lindo, mas o problema são os outros. Mas daí vem a negativinha aqui, a boneca negativinha. Pois é, mas vocês nunca se decepcionam com vocês mesmos? Eu geralmente, eu tô sempre me decepcionando comigo mesmo. Eu tô sempre falando não pra mim mesmo. Tipo, viu? Eu o meu não é o meu não. É o meu não, exatamente. Eu tô falando não pra mim mesmo. É tipo não para os outros ou não para não pra mim também, exato. Não, eu me decepciono, acho que é o momento que eu mais me decepciono é quando eu digo sim sem pensar. E aí eu entro nessa pira do tipo, preciso entregar amanhã e eu falei sim, agora fudeu. Sabe a coisa, tipo, amanhã eu te mando esse orçamento. Tipo, não, amanhã eu tenho 1000 coisas pra fazer, eu não deveria ter falado amanhã, porque amanhã não dá. E aí eu fico nessa coisa, tipo, nessa ansiedade, e não entrego, ou não passo, e não faço, e aí me decepciona. Acho que a minha decepção vem nisso, assim, eu adoro falar sim pras pessoas e ajudar. Não, eu edito aqui, eu faço aqui, eu te ajudo aqui, eu construo sua casa aqui, assim, assado. E na hora eu olho a agenda e falo assim, suba essa laje aqui rapidão, ó. Eu bato uma laje aqui rapidinho. Aí eu olho na gente e falo assim, fudeu, cara, eu não tinha tempo pra isso. Por que eu disse sim? Porque eu fiquei com medo de decepcionar a pessoa. Então, assim, acho que pra não decepcionar os outros, eu me decepciono. Olha que forte. Eu tô nesse lugar do César também. Sim, completamente. Eu sempre quero superar as expectativas de todo mundo sobre a minha pessoa e tal. E também porque eu sempre acho que é tipo, nossa, é a última chance que terei. Sempre parece que é o último, sabe? Nossa, é o momento que eu estou recebendo a grande chance da minha vida e vou estar desperdiçando se eu não agarrá-la com todas as forças. Eu sempre vejo a minha vida um pouco como uma linda timeline onde vai ter, né, na minha biografia, o momento onde errei. O erro grave. Eu sempre tô tipo, é agora. É agora. Agora. A oportunidade perdida. Exatamente, a grande oportunidade perdida. Exatamente. Se sua vida fosse um filme, seria aquele plot twist, né? Onde aqui foi onde tudo mudou para a Virgínia. Tudo mudou para a Virgínia, sim, exatamente. Onde ela foi. Onde eu vou cair do luxo ao lixo. Exatamente. Não, pior, é sei lá, não foi do luxo ao lixo, foi do tipo da mediocridade para o lixo. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos falar. Eu falei que eu tava negativa. Momentos de elogio. Eu ia falar que essa risada agora da Virgínia, uma pausinha ela foi para... com a cabeça pra trás, assim, tipo, essa risada. Foi tipo, malévola. Malévola. Linda, rindo das maldades que eu faço comigo mesmo. Ai, sádica. Autossadismo. Sabe o que mas é isso, o Foca tocou num assunto interessante. Por favor, alguém faz
como a tecnologia ajuda isso, né? Eu acho que a gente tá nessa coisa de imediatismo e tal, e de até quando a gente tem um tempo livre, né? Então, quando a gente tem tempo livre, o que a gente faz? A gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, você não consegue fazer nada, sabe? Você não consegue ficar fazendo nada, você não consegue ficar, tipo, você não consegue relaxar. Hoje em dia a gente não relaxa. Cada minuto que a gente tem sozinho, você pega o celular e fica lá no Instagram ou em qualquer lugar. Ontem eu tive um dia de folga e eu dormi muito. E eu dormi durante muito tempo, só que eu acordava de uma em uma hora, literalmente, olhando no relógio, e acordava assim, meu Deus, eu tô atrasado. E eu não tava fazendo nada. Eu tava, tipo, pra dormir só. Eu precisava colocar uma roupa no varal, lavar uma louça e dormir. E eu consegui. Sim, você estava se desintoxicando, né? Mas era uma toxina muito estranha, cara. É uma toxina porque eu meio que me sentia culpado por não estar fazendo nada. E por outro lado, eu gostava de não fazer nada. Era um bagulho estranho. A gente se sente culpado por não fazer nada hoje em dia, né? Eu me sinto. Você se sente culpado de não fazer nada? Ah, sim. Eu parei. Só um minuto. Eu me sinto super culpada de não fazer nada, ao mesmo tempo que eu amo loucamente não fazer nada. Amo. Eu assisti o final da Avenida Brasil. O final? Mas o final assim? do final do capítulo. Mas aonde tá passando a Avenida Vale Brasil? a pena ver de novo. Já? Aham. Que é isso, gente? Que tempos são esses? Onde já tá passando a Avenida Brasil de novo? E a Carminha ainda nem descobriu que a Nina é a Rita. Que isso? Tá ótimo. Nossa, mas eu adoro não fazer nada, não ter nenhum compromisso, assim, adoro, ao mesmo tempo me dá muita angústia também não ter nada pra fazer e me dá culpa também quando eu não estou fazendo nada. E eu projeto muitas coisas, eu falei, eu vou pra academia, eu vou pra piscina do prédio, eu vou limpar essa casa vai ficar, nossa, pelo amor de Deus, e eu vou fritar ovo no chão porque tá tão limpo que tá, e eu só dormi. Pois é, porque daí a gente fica, acho que isso a gente já falou em algum dos episódios aqui, né, sobre daí essa obrigação de ser produtivo sempre, né? Sim. A gente tá sempre em tempo integral sendo produtivo para a sociedade e afins. Para vencer, para ser sinônimo de sucesso. Exatamente. No fundo é tudo isso, né? Eu também tenho uma outra coisa sobre tempo, que é... né, eu sou super, às vezes, quer dizer, já fui muito mais organizada em questão de gerenciamento de tempo e tal. Eu tinha uma época que eu fazia uns esquemas, assim, pra entender o que era prioridade, o que não era. Daí eu ficava estudando sobre métodos para gerenciamento de tempo. Exatamente, gastava meu tempo pensando sobre gerenciamento de tempo. E daí tem algumas coisas que são do tipo, pra você saber o que são as suas prioridades, o que é quando você está fazendo projetos a longo prazo, ou o que são aquelas coisinhas, sabe aquelas coisinhas que surgem do nada, que são tipo mega urgentes, que surgem, que você tem que, sei lá, que resolver, sei lá, que o seu carro quebra, ou sei lá, que você bate o carro. Que é uma coisa que você tem que resolver ali na hora. E que, tipo, eu me sinto, às vezes, tipo, atolada dessas mini coisinhas que parecem que elas necessitam da minha atenção imediata. E daí eu sempre fico, tipo, eu não consigo dar tempo para as coisas que são de longo prazo. Vocês têm essa sensação ou sou só eu mesmo que não sei administrar meu tempo? Claro que tem, né? Eu tive uma época, assim, um momento específico que eu tava assim, muito, muito atolada de coisas, mas era muito mais mental do que efetivamente algo real, assim. Mas eu fazia as listas e eu tinha que responder tais e-mails, e eu lembro, eu respondia os e-mails e aí eu terminava o dia com a lista inteira, riscadinha, perfeita, toda ticada, e pensava, ai, que ótimo, consegui resolver. Só que daí no dia seguinte as pessoas respondiam os e-mails respondidos. E o estresse voltava de uma forma que eu lembro um dia eu chegando, eu encontrei uma amiga. E aí ela falou assim, como é que você tá? Eu falei assim, nossa, eu tô tentando administrar meu tempo, eu tô respondendo e-mails e rezando para as pessoas não mandarem de volta. Nem tipo,
E aí eu pensei, aí ela olhou pra mim e falou, você não tá bem mesmo. Eu pensei, nossa, que nível de fala que eu fiz agora, assim. Eu vou responder e vocês nunca mais se comuniquem comigo, que eu não quero ter que reenviar outro e-mail dizendo, ok, eu não quero. Porque um problema resolvido significa, tipo, não é que o problema se resolveu, não, ele abriu outro. É um portal que abre outro portal. É um portal que abre o portal, então eu sempre fico tipo, gente, nunca vai terminar isso. Não tem fim. É aquela cabeça da Hidra, né, que você corta uma, nasce duas, aí corta uma, que mais duas. Exatamente. Mas esse método de fazer lista não te deixa mais ansioso? Porque pra mim, se eu não risco, como faço? Eu sou o quê? Um falhador? Exatamente, merda, você tem que rever a sua vida. Um saco de vacilo? Um saco de vacilo. E aí eu tenho uma relação boa, assim, com lista. Com vacilo. Porque eu lembro uma vez eu encontrei um diretor de teatro aqui em Curitiba e ele falou assim, tem uma ideia? Coloca no papel pra você... E nem existia ainda na época HD, né? Mas era esse pensamento de que você livra o teu HD mental para que venham outras coisas, né? E aí, desde então, assim, para mim foi isso. Eu fazia a lista, eu tiro mentalmente. Assim, eu uso esse recurso de ver o papel para não ter que resgatar sempre essa agenda mental de tudo que eu preciso fazer. Então, para mim, assim, tem uma coisa boa. Sim. Silêncio. Eu tô pensando, porque eu não faço lista, eu não tenho essa... Eu já tentei fazer várias listas, mas ou eu não ticava, ou eu não riscava o que eu precisava riscar, ou eu começava a fazer outra coisa que não tava na lista, falando, não, mas é mais importante, eu não conseguia, eu não tenho essa capacidade. Eu continuo, assim. Eu sou tipo Marcelo D2, em busca do método perfeito, assim, da lista perfeita, porque como que é? Bullet journal, não sei o que, métodos e métodos de bullet journal, e listas X, e daí tem aqui um livro aqui na frente, é só vida em listas, e blá blá blá. Gente, tipo, louca mesmo, assim. Eu lembro na época da faculdade, a Virginia respondia em cores os e e-mails. Ainda respondo. Meu Deus, e eu ficava assim, numa thread, era assim, respondo minhas respostas em vermelho, considerações em amarelos, que dá pra fazer em verde. Era tipo, tipo legenda para... Era isso. E eu ficava assim, meu Deus. Agora, eu tenho uma coisa tão também. mais organizada, gente. Eu tenho falta dessa pessoa. Que eu faço a lista, e daí quando chega no fim do dia e eu não fiz quase nada daquela lista, eu começo a colocar coisas na lista que eu fiz, tipo lavar a louça, passar o não sei o que, eu escrevo. E daí eu risco. E daí eu olho a minha lista e penso, nossa, quanta coisa que eu fiz. É bom, sabe por quê? Não é roubar no jogo, sabe por quê? É roubar no jogo. Porque não é roubar no jogo, porque senão a gente tem que ver que a gente fez alguma coisa, nem que seja do tipo, procrastinei. Daí você vai lá e risca. Isso, descansei. Aí você não risca. Com louvor. Com louvor. Aleluia. Aleluia, parabéns, farei amanhã de novo, repetir. Porque pra você entender que como é que você gasta o tempo. A louca de novo também. Outra coisa que eu tenho tentado fazer é anotar o que eu faço pra entender como é que eu funciono naturalmente. Pra daí trazer uma rotina decente pra minha vida. Gente, eu sou um caos. Mas, gente, eu vejo as pessoas que eu admiro mais calmas, que são mais calmas e mais na paz, são aquelas que falam, tá bom. Exatamente. Não, mas essas pessoas são as mais sábias de todas. São as que são tipo... Eu lembro que eu tinha um namorado que tinha uma irmã que era assim, super ultra patricinha, tipo... avoada, tipo, bem... E que eu lembro que uma vez ela falou uma frase que eu e ele, a gente ria muito, que ela falou assim, eu não sou que nem vocês. Quando eu paro, eu não fico pensando. Eu não fico pensando. E daí a gente dava risada porque a gente achava que se a gente encostasse a nossa orelha perto da orelha dela, a gente ouvia o barulho do mar. E parece que é um bom barulho pra se ouvir. E daí, hoje em dia, eu acho essa a pessoa mais sábia do universo, gente. Tá fazendo yoga na praia, certeza. Sério?
Porque fico eu aqui, quando eu paro, eu não consigo descansar, não. Fica tipo isso, acordando achando que tá atrasado. Entendeu? horrível. Ao invés de ficar, sabe, parar quieto, não sei o que, não. E quando Então- você viaja, aí você quer descansar, aí você fala, não, mas eu vim até Guarujá, e aí não, eu tenho que ir na praia, eu tenho que ir no aquário, eu tenho que não sei o que lá, eu tenho que fazer isso. Não, Porque eu quero descansar nessa loucura. Viajar eu consigo. O único jeito que eu consigo descansar acho que é viajando. Qual que é o seu critério de descanso? Porque pra mim, basicamente, é sentar e não fazer nada. Exato, Vem esse- no sono, você deixa ele vir. Exatamente. Se eu quiser tipo, dormir 24 horas, eu vou dormir. Gente, Esse é o meu critério de descanso. É comer, dormir no banheiro é que pra isso eu não repeat. viajo. Porque senão eu fico pensando, gente, eu peguei mas 2 horas de então, trânsito. Não, mas eu não posso fazer isso. Se eu ficar em casa, eu não faço isso. Entendi. Essa é a questão. Se eu ficar em casa, eu vou arranjar coisa pra você. Tá, parece justo. Eu vou trabalhar, eu não preciso ficar quieta. Eu preciso viajar É, pra fazer nada. nas minhas férias, o meu método de descansar, eu posso fazer 1000 coisas durante o dia, mas o meu método é não planejar. Nas minhas últimas férias, minha namorada falou assim, mas você é sempre assim? Porque eu acordava o dia que ela falava, o que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, vamos dar um rolê aí, e a gente vê. Não, mas como assim? Não vamos dar? Eu falei, não, vamos... E minhas férias é isso, assim, eu gosto de ir e falar assim, não vou planejar nada. Vou sair, no dia eu resolvo, eu dou um passo pra fora do hotel, sei lá, da pousada, e imagino, falar, o que eu vou fazer hoje? Talvez eu vou ali pra direita, eu vou pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás. Nossa, Esse é o meu eu faço método, de não ficar listona. planejando. Isso é a única coisa que eu faço Você lista. faz listona? Eu quero aproveitar tudo, eu quero cansar tudo que eu tenho pra descansar. Eu quero cansar tudo que eu tenho pra descansar. Olha, o Foca, então, tem que tirar férias com os alemães. Porque os alemães, eles são famosos na Europa porque você sai de férias e daí no primeiro dia de férias você tem que estar em pé às 5h30, porque às 6 horas estaremos já prontos para caminhada, para subir uma montanha e caminhar 8 horas. É tipo... Que é isso, gente? Isso parece um pouco mais assim, uma tortura do que coisa eu consigo. É uma programação intensa. Não existe isso de que vamos... até que horas vai o café? Vai até às 10? Então vamos acordar 15 para as 10 para descer para o café? Não, porque mas eu sou meio assim. É uma tática bem boa, porque é um café ou uma janta. Você faz Exatamente, exatamente. Mas sabe que tem um amigo Essa é a meu que fala uma coisa muito interessante, que você falando, eu entendo, que você falou de cansar tudo que você tem pra descansar. Ele fala assim, eu quero chegar na segunda-feira mais cansado do que eu sair na sexta-feira do trabalho. Porque ele fala assim, meu final de semana eu tenho que usar pra me divertir, foda-se, não é pra descansar, senão eu tô descansando pra trabalhar. Ou seja, eu tô dando meu tempo, continuo dando meu tempo pro trabalho. Então ele fala assim, eu quero chegar na segunda-feira de manhã no meu trabalho mais quebrado que eu sair na sexta-feira à noite. Porque é isso, porque aí quer dizer que eu usei meu final de semana inteiro de curtição, de, sei lá, de fazer o que eu queria fazer. Descansando ou não, mas enfim, a ideia é um pouco essa, assim. Porque quando mundo fala assim, chegou o final de semana, posso descansar e relaxar, e aí porque segunda-feira volta tudo de novo. É como se você estivesse dando mais tempo seu pro trabalho, né? Então ele fala até essa frase que eu acho... Quando você falou assim, eu quero cansar tudo que eu tenho pra descansar nas suas férias, que eu achei, essa é a ideia, né? Você tem que curtir as suas férias, não é usar as suas férias pra descansar, pra depois cansar de novo no trabalho. Senão você tá Eu acho que Mas férias tinha que ter parte 1 e parte 2. Então. Mas a gente pode fazer um programa sobre a qualidade do cansaço. Pode ser. Não é? Eu acho. Você me deu um bug aqui. Acho. me deu... Eu tô Né? pensando ainda, peraí, são 9h40 da manhã, eu tô um pouco lento ainda. Olha aí. Não, porque tem cansaços e cansaços, Sim, né? sim. Tem É. esse cansaço que, na verdade, entendi. você... Entendeu? É um cansaço, não é o cansaço de ter trabalhado até as 3 da manhã e tá morto e dormiu mal, acordou cansado, foi trabalhar. É um cansaço que, na verdade, é um pouco revigorante. É um cansaço feliz, né? É um cansaço feliz, É né? a sensação que eu Um tenho quando eu cansaço termino o Muay Thai. opcional. Que foi, Foca? É a sensação que eu tenho quando eu termino o Muay Thai, que é do tipo, fui lá, 300 abdominais, na verdade são 500, e 40 flexões, e depois chuta, e não sei o que lá. Na hora que você termina, fala assim, pode vir. Vem que eu vou destruir tudo. Mas sabe uma coisa que eu ia falar é isso, assim, quando você faz um exercício físico, que seja do seu gosto, claro, eu acho que a academia em si, eu acho que talvez não tenha tudo assim, mas por exemplo o Muay Thai que você faz, e eu fiz muito tempo Krav Maga, era uma coisa maluca, assim, era uma coisa disso, 500 abdominais. E aí você fala para as pessoas falam assim, nossa, imagina, eu nunca conseguiria. Mas isso pra mim é um exercício muito bom, porque chega no abdominal 3, eu já não aguento mais, só que minha cabeça, eu tento pensar, mas meu corpo reage do tipo, cara, você tem que continuar fazendo. E o cara gritando na minha orelha, eu tenho que continuar fazendo. Então acaba que eu não penso muito. Então aquela coisa, a adrenalina bate e você acaba...
fica naquela noia, e você ao mesmo tempo, é engraçado, porque é um cansaço que descansa, é isso aí, Caralho, eu entendi gente, agora seu ponto, é um cansaço que você abdominais descansa, assim. Não, Porque- é modo de falar. Não, 500 reais. Não, é modo de falar. Outro dia a gente Não, fez é modo. 200 chutes. Não, 500 abdominais. 500. 500. 500. Gente, Que vocês não isso, sabem a admiração que eu tenho por vocês. Eu também. Nossa, Eu acho cara. lindo, porque Mas eu é até que vai de coloco 10 um em negócio 10. assim no chão para fazer, daí eu olho para aquele negócio, aí eu vejo assim aquele yoga mat assim no chão para fazer algum exercício. No momento em que eu olho para ele, eu já tenho uma relação afetiva, daí eu paro, tenho uma daí eu vou relação fazer outra afetiva. coisa e depois já eu sei que eu guardo fiz. ele. Eu não vou Com essa sensação que eu fiz algo. Gente, Eu mas vou passa gastar muito ele, né? rápido. Passa muito rápido. Você faz, assim, nas primeiras aulas são horríveis, mas depois você faz de 10 em 10 e aí e você não faz 500 iguais, né? A gente faz, sei lá, 50 de um jeito, 50 de outro, 50 de outro, 50 de outro. Quando você vê, assim, eu também dou uma roubada no jogo grandão, assim, que é pra levantar a perna até eu não sei o que lá. Eu levanto até onde eu consigo e show. Tá, ok. Mas eu vou. Tá. E nos 200 chutes, teve uma aula que foram corrida, não sei o que lá, que é 50 polichinelo, 50 policipado, não sei o que lá. 500, não, 200 chutes. E aí você vai, cara, depois você fica pensando, eu fiz 200 chutes, já estou cansado, já posso descansar. Já venceu. E eu faço às 7h15 da manhã. Jesus, foca! Mas é isso, Olha, mas- e daí, ó, Tô achando aí incrível a gente até volta pro tema anterior, sobre a relatividade do tempo, né? Como, isso é sempre uma coisa que eu sempre achei muito interessante, inclusive provavelmente será a minha próxima tatuagem, que é pra eu lembrar sobre a relatividade do tempo. Como, por exemplo, as férias, né, digamos, a gente vai passar 2 semanas em um lugar que você gosta, com pessoas que você gosta, não sei o que, como passa rápido. Ou, por exemplo, agora 2 semanas fazendo uma coisa que você odeia, com pessoas que você odeia, vai parecer tipo 2 décadas. E é a mesma coisa com o exercício. Uma coisa é você fazer um exercício que você gosta, num lugar que você gosta, outra coisa é você fazer num lugar merda que você tá odiando profundamente. Ou com dor, ou... Isso Não, mas no por trabalho, isso que eu falei, depende muito do exercício que você faz, né? Tem que ser uma coisa prazerosa. Eu também, quando eu vou escalar lá, é um momento onde eu consigo não pensar no cansaço. Eu acabo com a minha mão, tô cansado, meu braço dói, a perna dói, blá, 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 blá. Mas ali é onde eu descanso cansando, sabe? Mas eu acho que ajuda também essa coisa que você falou da irmã do seu ex-namorado, assim, de não pensar em nada. Lógico que tá pensando, Sim. acho que é quase impossível não pensar em nada, pelo menos pra mim. Lógico que tá pensando, mas tá pensando, acho que num outro tempo, num outro passo, sabe? E eu acho que Sim. o exercício físico é importante. O exercício físico não, né? Mas alguma coisa que te faça parar de pensar. Eu acho que o exercício físico é legal porque você cansa o corpo. Na época que eu comecei o Krav Maga, eu sempre pensava assim, eu canso muito minha mente. Eu preciso começar a cansar meu corpo também. Porque eu chegava à noite e eu não dormia. Porque eu não estava cansado. Minha cabeça estava fritando, mas meu corpo não estava cansado. Então eu estava muito cansado de cabeça, mas não estava cansado de corpo. Então eu não chegava a dormir, eu deitava, eu ficava Sim. todo, sabe, agitado e tudo mais. Então eu falei, eu quero achar uma coisa só pra eu cansar o corpo. Então eu procurei a pior coisa, uma das coisas mais trashes que é, e falei, vou fazer isso aqui, só pra cansar o corpo. E deu, acabei pegando gosto, mas enfim, mas deu certo, assim, sabe? Então é um pouco isso, é um pouco o que o Foco tá falando, assim, 200 chutes parece absurdo, mas na hora, se é uma coisa que você gosta, claro, na hora é tudo bem, tá tudo certo, porque a sua cabeça nem tá pensando, é seu corpo, e seu corpo tem tanta energia pra queimar que você nem imagina. Sim. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, vocês que fazem exercícios, assim, né? Que vocês acham que o exercício ajuda um pouco nessa qualidade do tempo de vocês? Porque vocês acabam um pouco que tendo uma qualidade mental diferente, por exemplo. E aí vocês têm como administrar isso de outra forma, a qualidade daquilo que você se coloca para fazer no trabalho, em outras coisas, com uma mente um pouco mais vazia, digamos assim, né? Olha, Thaís, eu não cheguei nesse ponto assim. Pra mim, na verdade, o exercício físico é um parênteses no meu dia. É um momento onde eu largo meu celular e tento não mexer nele, porque eu tô, sei lá, numa parede escalando, então não dá pra mexer, e é isso. E aí depois, quando eu desço e boto minha roupa de volta, tudo volta ao normal. É literalmente um parênteses. Eu acho que nisso, pra mim, pelo menos, isso ainda
não espalhou... Você não fez uma relação? Não espalhou pro resto da vida ainda. Eu não consigo ser aquele cara zen e tranquilo como eu estou quando eu estou escalando, algo do gênero. É um parênteses no meu dia que falou, eu preciso, por exemplo, hoje eu quero acabar o programa e quero correr pra escalar, porque eu preciso desse parênteses, faz 2 semanas que eu não vou, eu tô assim, estressadíssimo, eu tenho coisa pra fazer depois do almoço, então eu vou correr, tentar ficar, sei lá, 2 horas lá pra tentar ver se eu consigo dar uma relaxada, e depois do almoço o bicho vai pegar de novo. Então assim, é um pouco isso, é um parênteses, é só uma, é como se fosse, sei lá, uma meditação, sei lá, pra quem medita, acho que é um pouco isso, assim, é uma respirada, acho que a meditação você consegue espalhar muito mais no seu dia, mas enfim, eu ainda não consegui, ainda não tenho essa abertura, não sei como é que eu foco. Eu, quando faço exercício, eu consigo... Eu sinto que eu preciso... eu preciso pensar nessa resposta. Eu fiquei ouvindo o César, eu não parei pra pensar. Mas é basicamente assim... Tá, roda VT. Não, mas eu acho que quando eu faço exercício, eu espremo um pouco mais a minha agenda, mas eu sei que aquele tempo é meu. Tipo que nem o César. Aquele tempo é só meu. E isso que era uma pergunta que eu ia fazer logo depois pra vocês, assim, se existe uma oportunidade, é que como vocês separam um tempo que é seu. E eu sei que o Muay Thai, pra mim, a turma que tá lá, o mestre, a galera que tá lá, é uma galera que me faz bem, o exercício me faz bem, mentalmente e no corpo, e eu sei que aquele tempo é meu. Então quando eu paro o meu tempo pra fazer isso, eu tô nada mais investindo do que em mim, e conseguir espremer o resto e correr para poder entregar as antigas coisas do meu dia. Por exemplo, eu não consigo fazer à noite, eu faço 7h15 porque à noite não dá. Porque essa semana, segunda-feira, eu saí 00:50 do trabalho, saca? Então eu separo e falo assim, todas as manhãs eu vou deixar de dormir, não, 2 vezes por semana por enquanto, eu deixo de dormir às 6, 8 horas que eu precisava para ter esse tempo que é meu, e conseguir desenvolver algo bom pra mim, e isso vai me ajudar pro resto da semana. Antes eu fazia 5 vezes por semana. Era muito bom, porque é realmente o tempo que eu não investi em mim, investindo em mim. E isso me faz muito bem, assim. Eu vejo a maior diferença quando eu faço o exercício que eu gosto, é com a qualidade das coisas que eu faço. Tipo, eu não fico me cobrando pra fazer muito mais do que eu consiga fazer. Porque a gente fez 200 chutes, correu uma caralhada de coisa. Podia falar caralhada? A gente correu uma caralhada, fez um monte de coisa. Meu corpo vai cansar às 10 e pouquinho, eu já vou estar super cansado. Super afim de dar cano. Então eu vou... Sabe aquele deadline? Meu deadline ficou mais cedo, porque eu sei que às 10 eu vou estar podre. E eu preciso estar deitado. Então eu vou lá correr. Então o tempo que eu ia procrastinar no YouTube, vendo Masterchef, eu faço outra coisa. Eu trampo melhor, eu acho que isso. Consegui responder? Às vezes vocês veem que uma pergunta é Enem. Mas o que você perguntou? Eu fiz um curso eu fiz um curso de meditação no início do ano que eu não consegui expandir pro meu dia. Por quê? Porque ele me exigia 20 minutos de um exercício mais meditação para continuar, para viver. Durante o meu curso foi ótimo. Só que depois eu não consegui aplicar porque eu falei, não, 20 minutos sentado aqui não dá. E agora, o que eu faço? E como vocês separam um tempo para vocês? O tempo, que é assim, esse tempo é meu. É tipo o tempo do banho que não dá para mudar. É um tempo bem gostoso. Assim que você faz não toma banho. Faz... Quê? Você não toma banho. O César você tem usa lenço umedecido. Por isso que eu gravo bem longe de vocês. Eu assim, tenho pedido pra ele não vir. Entendi. Engraçado você falar da meditação. Eu lembro quando eu comecei a fazer meditação, uma moça com quem eu comecei a fazer, que eu falava, putz, mas é muito tempo dela, falou assim, se você acha que 10 minutos pra meditar é muito tempo, é porque você tá precisando mesmo fazer essa meditação. E você fez? Fazia por um bom tempo, sinto muita falta de fazer. Banho pra mim é um dos meus momentinhos mágicos. É ótimo, você faz um show. Eu faço e nossa, eu consigo resolver o problema da fome. Não, eu também, eu resolvo vários problemas. Nossa, desculpa, eu já ganhei 5 Oscars e 3 Emmys no banho. Não sei vocês, mas... Uma vez eu cantei com a Whitney. Olha, Os meus vizinhos ligaram falando, mataram a Whitney, tá aí dentro. Eu não tenho conseguido tirar tempo pra mim. Isso é bem ruim. Mas eu tô tentando voltar a dar tempo pra mim. Uma coisa que
é muito bom, que eu sinto que eu tenho tempo pra mim, é na terapia. Então é um momento que eu falo, não, é sagradinho, porque é o momento pra mim, mas eu não tenho conseguido, isso tem me feito muito mal, por causa dessa coisa, da sensação que eu tenho deixado essas pequenas coisas que surgem se enfiarem cada vez uma coisa na frente da outra. Eu tô bem louca. Mas o que é bom pra você? O que é tempo bom? Tempo bom pra mim é conseguir meditar, é conseguir, por exemplo, acordar e não pegar e colocar a cara no celular direto. Eu odeio que eu faço isso. Eu durmo com o celular na mão às vezes. Eita. Vamos voltar pra meditação? Vamos. Então eu A adorava gente é tão quando eu ridículo tinha. que tem 3 pessoas aqui que falaram, não sei a Thaís, mas eu também tô nessa. Do tipo, quando eu meditava, tipo, todo mundo começou e, tipo, parou, sabe, sei lá, depois de quanto tempo. Mas é tão bom. Muito bom, gente. É bom, mas muito tudo bom. Mas eu foco, sabe o que eu fazia no começo? Eu botava alarme. Então a minha regra era assim, eu vou meditar todo dia, independente do que acontece. Se eu chegar em casa bêbado, vomitando, eu vou botar um alarme de 2 minutos. Mas porque isso é pecado, o hábito, né? Zoeira. Não, mas sabe por quê? Porque o hábito se cria você fazendo. Quando você se dá o luxo de não meditar um dia, você quebra exato, o hábito, entendeu? Então você tem que botar lá 2 minutos, eu botava e ficava fechando o olhinho. 2 minutos. Eu cheguei já a ficar, sei lá, meia hora, 35 minutos editando. Com áudio, claro, nunca sozinho, no silêncio, porque isso pra mim não dava. Mas é isso, chegava e não parecia, era isso, era um tempo que você tirava pra você. Mas aí a vida vem, né, e aí acaba tudo. Então, pra mim, tempo pra mim é isso, quando eu consigo ter uma rotina de manhã e uma antes de dormir. Pra mim isso faz muito bem. E tudo o resto é só o resto. O resto é o resto, exato. E você, Thaís? Ai, que isso? Imagina, olha, a minha terapeuta falou, por que você agora engasgou na hora da tua fala? Ela ia falar isso, né? O que é que tá pegando aí nesse lugar? Não, eu tô exatamente como vocês, assim, eu fiz muito tempo. A minha mãe é professora de yoga, né, gente? Então, assim, eu cresci nesse universo, mas durante muito tempo, eu fiz e tô nessa agora de voltar, mas eu fazia 5 minutos, são 5 minutos quando eu acordava de manhã, e esse é um desafio que tem se feito assim muito mais difícil para mim, que é acordar e não ver o celular, mesmo porque a gente coloca o alarme para acordar no celular, então você já tem que chegar e desligar no celular, daí já tem uma mensagem ali, aí você já quer dar uma olhadinha, então eu acho que eu vou comprar um despertador daqueles antigos. Eu comprei uma época pra não Nossa, mas não esse barulho é ter. insuportável. Eu prefiro acordar com uma musiquinha. Mas o método é você colocar no modo offline. Você deixa o seu celular no modo offline, no modo avião. Mas E você aí não vai ter acorda e vai nenhuma tirar do modo avião e vai abrir o Instagram. Mas é Não só... tem jeito. Que isso? Não tem. Eu fazia uma época, era tão bom. Não, eu vou voltar a fazer, gente. Mandem energias positivas pra eu conseguir voltar a fazer isso. Obrigada. Vamos todos colocar como desafio voltar, né? Em 2020, Hoje é segunda-feira de um novo tempo. Mas gente, vamos começar a finalizar esse? Vamos, porque a gente precisa de tempo para fazer outras coisas. Não, e a gente precisa agora meditar. Vamos sair daqui e já vamos fazer uma meditaçãozinha. Eu vou pegar o trem. Vamos meditar agora por meia hora, deixar o podcast todo em silêncio. Em por meia silêncio. hora, só um grande silêncio. Vamos fazer um podcast sobre meditação, aí a pessoa tá no carro, ela liga, ela pode ir meditando. Pode ser. Um episódio todo em silêncio. É esse aí. Não, mas A pessoa fica 40 minutos em silêncio, ela não tem pra ela mesma ali. Aí a gente faz uma introdução, né? Tipo, olá, você ligou o primeiro meia sobre meditação. A partir de agora, conecte-se consigo mesmo. Pronto. Nossa, Thaís tem muito voz dessas pessoas, dessas bandas Não é? aplicativas. Deixa o pensamento vir e ele ir. Inspire. Expire. Ai, gente, mais algum pensamento sobre o tempo? Ó, de novo, a série é boa, assista. É bacana. Vocês vão gostar. A série que eu falei no começo. E... vamos assistir. Tem um É livro isso. muito bom que chama Sonhos de Einstein. É um livro bem pequenininho, bem rápido. E ele fala sobre o tempo.
realidade, são vários pequenos pontos sobre ter a família que nasce, a sua vida vida. Se parece bem interessante. Pode falar. César, eu acho que o pensamento de tempo para reflexão é sobre tire um tempo para você e não importa o que você vai fazer nesse tempo, desde que você saiba que esse tempo é só seu. Ah, falou bonito. Vamos ver se vocês superam. Não vou nem falar mais, foda-se, cala a boca aqui, porque depois dessa daí eu não... Também achei lindo, achei que podia assim, sabe, agora sobe som, aí vai aproxima na lágrima um pouco assim, né? Tá. Entre o Cid Moreira falando alguma coisa, um salmo. Lendo a Bíblia, tá ligado? Um salmo. Um salmo, o Senhor é meu pastor e o cajado que te mate. Sério, vocês dois, alguma coisa a mais? Não, é isso. Então tá. Instagram, Primeiro Meias, pode mandar direct messages. Agora a gente tem um grupo no WhatsApp, você pode pedir ali no nosso Instagram, a gente manda o link, você acompanha todos os episódios e pode fazer comentários e discutir conosco, dar sugestões. A gente tem o nosso e-mail, primeiromeias@gmail.com. A gente tem o como que é o nome daquele negócio? Não é grupo, é página no Facebook. Sabe o que estão me pedindo ultimamente, assim, que eu vejo a galera me falando? Que querem participar. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem lá pra gente e dá uma dica do que você quer falar. De repente tem alguma coisa que você quer falar em específico, de repente estamos abertos. Ótimo. Também pode mandar uma mensagem, exato, a gente pode comentar, enfim. E é isso, né? Nossas playlists no Spotify, divulguem este programa. E é isso. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Até mais, gente. Beijo. Tchau.